Página 77 do volume 5, questão 10, galerinha. O reservatório indicado na figura contém ar seco e óleo. O tubo que sai do reservatório contém óleo e mercúrio, sendo a pressão atmosférica normal. Sendo a pressão atmosférica normal, determine a pressão do ar no reservatório. Dar a resposta em milímetros de mercúrio. São dados. Densidade do mercúrio, 13,6 gramas por centímetro cúbico. Densidade do óleo, 0,80 gramas por centímetro cúbico. Dar a resposta em milímetros de mercúrio. Muito bem. Ups, quase que eu fiz 10 centímetros. Ele quer a pressão do ar no reservatório, não é isso? Muito boa questão, parabéns pela escolha. Bom, olha só, galerinha. Essas questões que envolvem um certo líquido em equilíbrio hidrostático, o primeiro passo de lembrar dessas questões é saber que se o líquido está em equilíbrio eletrostático, quer dizer que pontos desse líquido a uma mesma profundidade tem que estar com a mesma pressão. Pensa bem, se esse óleo está parado e aqui é a mesma profundidade, a pressão desse ponto A é igual à pressão desse ponto B. Porque se a pressão em A fosse maior, o óleo fluiria para lá. Se a pressão em B fosse maior, o óleo fluiria para cá. Se ele está em equilíbrio hidrostático, as pressões são iguais numa mesma altura. É uma consequência do teorema de Stevin, né? P igual a P0 mais BG hoje. Não sei se você é assim, quando a Helena fala para vocês. Eu sempre falo assim, P igual a P0 mais BG hoje. A UFSC não usa μ, ela usa ρ, na verdade, né? Teorema de Stevin. Então começa tudo daí. PA igual a PB. PA igual a PB. O que eu quero? Eu quero a pressão em A ou em B? Então em A, né? Em B, né? O ar está aqui, né? Está fazendo pressão em B. Então, para poder calcular a pressão em B, que é a pressão do ar, eu vou dar um jeito de calcular a pressão aqui, ó. Que é essa pressão gerada por essa coluna de óleo, mais essa pressão gerada por essa coluna de mercúrio, mais a pressão atmosférica. Ou seja, eu vou usar o teorema de Stevin. P igual a P0 mais BG hoje. Aliás, ρ, né? Vocês não usam μ, geralmente a galera usa ρ. Então, qual é a pressão no ponto A? É o P0, que é lá em cima, mais BG hoje do mercúrio, mais o BG hoje do óleo. Certo? Eu falo BG hoje para a galera lembrar. Beleza? Então, peraí, quem é a pressão A? É a pressão atmosférica, P atmosférica, mais ρ vezes G vezes H do mercúrio, Hg, mais ρ vezes G vezes H do óleo. Concorda comigo? Óleo. Então é a atmosférica, a do mercúrio, mais a de óleo. Mas o safado não quer a resposta em milímetros de mercúrio? Se eu for usar essas equações aqui e os dados que ele me forneceu, eu vou calcular tudo em Pascal. E depois ele vai ter que me matar para transformar para milímetro de mercúrio. Mais fácil é a gente tentar perceber quanto essa coluna de óleo equivale à de mercúrio. Porque se eu perceber isso, gente, olha que fácil que vai ficar. Pressão do ar, que é a pressão lá em B, é igual. Qual é a pressão atmosférica em mercúrio? Alguém lembra? 760. Quantos milímetros de mercúrio tem aqui? 50. Né? 5 centímetros são 50 milímetros, certo? Mas só falta descobrir quanto aquela coluna de óleo está gerando em milímetros de mercúrio. Concordam comigo? E aí, galerinha, como é que vocês me recomendam? Como é que eu vou achar quantos milímetros de mercúrio vale? E olha só que perigo, hein? Aqui são só 30 centímetros de coluna de óleo. Né? Aqueles 10 ali eu vou desprezar, algo interessante. Como é que eu vou saber esses 30 centímetros deste óleo equivale a quantos milímetros deste outro material que é o mercúrio? 30, que legal! Tu está fazendo uma regra de 3 usando as densidades, não é isso? Parabéns, garota. Fiquei muito orgulhoso. Olha o que a colega está dizendo, galera. Essa coluna aqui de mercúrio,
de 5 centímetros equivale a 50 Hg milímetros de Hg, né? 5 centímetros de Hg equivale a 50 milímetros de Hg. Por isso que aqui eu já coloquei 50. Se eu quiser saber esses 30 centímetros, quanto equivale em Hg, é só fazer uma regra de 3. Porque quanto mais denso o material, qualquer alturinha de coluna de mercúrio vale muito mais que uma super altura de coluna de óleo, porque o mercúrio é muito mais denso. Então, peraí, 30 centímetros é porque é óleo, e esse óleo tem uma densidade de 0,8. Seriam quantos centímetros se fosse de mercúrio? Pois é, olha, eu não estou fazendo isso aqui, ambos são gramas por centímetro cúbico, mas eu não estou fazendo uma conta de física através de fórmulas corretas, estou fazendo apenas uma regra de 3. Só que eu pergunto a vocês, fazendo desse jeito, não ia aumentar a coluna de mercúrio? Ia dar mais que 30, não ia? E a gente acabou de ver que é o contrário, o mercúrio, por ser mais denso, gera uma coluna menor, não é isso? Então uma regra de 3 não poderia ser desse jeito. Como é que seria essa regra de 3? É inversamente proporcional, ou seja, antes de fazer a regra de 3 eu tenho que inverter esses caras em posição, lembra? Certo? Então, ó, teria que ainda fazer essa mutretinha aqui, ó, 13,6 e 0,8. Agora sim, 13,6x é igual a 0,8 vezes 30. X vai ser igual a 0,8 vezes 30, ou dá para multiplicar de uma vez, né? 6 vezes 8, 24 dividido por 13,6. Cuidado, hein, galera? Isso está em centímetros de mercúrio. Depois eu vou ter que passar para milímetros, exatamente. 24 dividido por 13,6. Cara, já me viu multiplicar 1 bilhão de vezes, dividir 1 trilhão. Então me perdoem, eu tenho que agilizar aqui. Vamos ver, 24 dividido por 13,6. Deu 1,76 aproximadamente. Deixa eu botar mais uma vírgulazinha. 1,7647. Isso é o quê? De quê? Agora faz sentido, né, galera? Uma coluna de 30 centímetros de óleo equivale a uma pequena coluna de 1,7 centímetros de mercúrio. Então tua dica foi super boa, e é o normal. Só que depois a gente analisa, opa, não podia ter dado mais, tinha que ter dado menos, então tem que fazer alguma modificação na nossa regra, né? Em milímetros ficaria quanto, gente? Aliás, é só um pulo, né? 17,65 aproximadamente, né? Então tu vê, dos meus estudos anteriores eu sabia que a pressão atmosférica é 760. Da própria coluna de mercúrio de 5 centímetros eu passei para 50 milímetros. Fazendo uma regra de 3, eu percebi que esses 30 centímetros de coluna de óleo equivale a 1,7 centímetros de mercúrio, mas ele quer em milímetro, 17,65. 17,6, tá bom pra caramba, né? Somando tudo, a pressão do ar vai ficar com 810, concorda comigo? 810 mais 17,6, 827,6 aproximadamente milímetros de mercúrio. Galera, eu poderia ter feito por outro caminho, eu poderia ter calculado tudo em Pascal, 10 na 5, lembra? Botar a densidade que ele forneceu para o mercúrio, 13,6, só que não poderia ser em gramas por centímetro cúbico, teria que ser em quilograma por metro cúbico, seria 13.600, vezes 10, vezes 5 centímetros. Densidade do óleo, 800 kg por metro cúbico. Gravidade 10, profundidade do óleo, 30 centímetros. Ia fazer a conta, ia dar, se 10 na 5 Pascal é 760, ia dar 1, não sei quanto 10 na 5. Nós teríamos que fazer uma regra de 3 usando 760 para chegar aqui. Então eu acho que fazendo dessa maneira, por incrível que pareça, fica mais rápido do que substituir todos os valores. O que aconteceu? A pressão atmosférica vem direto, 760 milímetros de mercúrio. A pressão do mercúrio vem direto, 50 milímetros de mercúrio. Milímetros. E a última, tivemos que fazer uma regra
de 3. Aí assim a gente só somou todas as pressões já em milímetro de mercúrio e chegamos à resposta. Era aberta? Era aberto. Ótimo. E tudo? Podia fazer tudo? Posso, só deixa eu fazer uma outra aqui para a galera não ficar com ciúme. Questão 6. Ok?